vamos lá, vamos imaginar aqui essa caneta, beleza? Então aqui a caneta eu tenho uma tampa, eu tenho esse tubinho externo aqui, eu tenho lá o outro tubinho interno onde fica a tinta, ou seja, são os componentes dessa caneta. Mas vamos lá, vamos entender isso dentro do conceito do FEMEA de projeto. Quando eu vou desenvolver a caneta ou qualquer produto, não existe ainda o desenho. Pode ser que exista lá um croquis, uma noção básica, né? Mas algo definitivo ainda não tem. E aí eu preciso desenvolver um produto que é a caneta. Bom, algumas entradas vão ter, né? Algumas entradas vão ter. Talvez do cliente, talvez do mercado, né? Talvez uma pesquisa de mercado que o pessoal de marketing, o pessoal de vendas tenha feito e chegou com a seguinte conclusão. Falou assim, ô engenharia, olha, a gente precisa desenvolver uma caneta na qual ela tem ali uma confiabilidade, uma durabilidade de uma escrita de, sei lá, qualquer um número hipotético aqui, tá? De 10 mil quilômetros. Então imagina essa caneta aqui que eu estou desenvolvendo, a escrita dela tem que suportar 10 mil quilômetros. Enquanto não chegar a 10 mil quilômetros, ela tem que funcionar, né? É igual quando a gente fala em veículo, né? Olha, tal peça no veículo tem que aguentar X mil quilômetros rodados. Neste caso aqui, a caneta ela tem que escrever, ela tem que ter uma autonomia de escrita por 10 mil quilômetros. Beleza. Essa é a informação que entrou lá para a engenharia de produto. E o que os engenheiros vão analisar? Bom, o que vai aí eventualmente garantir esse tempo é a qualidade da tinta, né? O tipo de tinta, o bico aqui talvez, o bico aqui eu quero dizer a ponta, né? da caneta. Mas enfim, aqui para efeito didático eu vou me limitar, eu vou focar na tinta, beleza? Então o engenheiro lá falou assim, bom, eu vou pensar numa especificação de tinta que consiga atender a esses 10 mil quilômetros, né, de escrita. Bom, o que eu faço? Eu vou lá, simulo alguma composição química, né? Vejo lá quais são os elementos químicos que eu tenho que considerar nessa tinta e começo com algo inicial que eu já fiz em algum momento. Afinal, o know-how de tinta, o Ronald é boa, né? O know-how de caneta eu já tenho. Então, eu já tenho histórico de desenvolvimento. Então, eu vou pegar como ponto de partida aquilo que eu já desenvolvi. E vou começar ali a mexer na receita da tinta. Então, olha, eu tenho essa tinta em uma outra caneta, que tem lá uma durabilidade X de escrita, né? E vou começar por ela. Bom, beleza. Aí eu vou e monto uma caneta com aquela tinta e faço um protótipo, beleza? E ponho para fazer ciclagem. Mas Edson, tá faltando alguma coisa aí ainda, né? Você já vai colocar essa tinta aí na caneta como ponto de partida, mas e as falhas em si, né? E as falhas em si? Muito bem, é isso daí. Então, antes de fazer o protótipo, eu já fiz minimamente uma análise de falha. E qual que é a análise de falha? Vamos começar lá pela função, né? Qual que é a função da caneta? A função da caneta é escrever, né? É permitir
a escrita. Na verdade, não é nem escrever, né? Pode ser que você tenha uma outra visão, fica à vontade e comenta aí, tá bom? Não sou especialista em caneta, tá? Mas qual que é a função da caneta? É permitir a escrita, é possibilitar que a pessoa vai lá e escreva alguma coisa. Essa é a função da caneta. Só que dentro dessas funções tem um negócio chamado requisito, né? Requisito. O que significa isso? Os requisitos que a caneta precisa ter para que a função seja cumprida, para que a função seja atendida. Então, se eu estou dizendo que a caneta ela tem como função a escrita, permitir com que o usuário escreva, quais são os requisitos para que a caneta possa exercer essa função? Então, um requisito aqui, vai ter uma infinidade aí, né? Vai ter outros, mas eu vou trabalhar só em um requisito, tá? Um requisito que tem é que ela tenha uma durabilidade, uma condição de escrita por 3.000 quilômetros. Então, o requisito é atender uma escrita até 3.000 quilômetros. 10.000 quilômetros, na verdade, né? Não são 3, não. 10.000 quilômetros. Beleza. Então, eu já sei qual que é a função e eu já sei qual que é o requisito. Vamos partir lá para o modo de falha, né? Então, o modo de falha é sempre começando aí pela negação da função. Então, de primeira, eu nego a função e depois eu começo olhando os requisitos, tá? Então, vamos negar a função primeiro aí. Olha, se a função é permitir a escrita, o modo de falha, que sendo a negativa dessa função, é não escrever, não permitir a escrita. Esse é o primeiro modo de falha. Então, eu imagino o seguinte, eu pego uma caneta novinha, bonitinha, vou lá escrever, não escreve, né? Esse é o primeiro. O segundo, que agora já está associado ao requisito e não mais à função. Qual que é o modo de falha? Não ter a escrita por 10.000 quilômetros. Ok? Estou negando agora não mais a função, mas sim o requisito. Não ter a escrita até 10.000 quilômetros. Ou, estendendo mais, tendo uma abrangência maior, ela até escreve, só que escreve falhado, né? Ela começa a sair uma quantidade de tinta legal, bacana, mas ela vai falhando. Então, um outro modo de falha que tem é falha na escrita. Ela pode eventualmente até escrever por 10.000 quilômetros, mas de um jeito falhado, que é um problema também, que é um modo de falha também. Bom, então, função, requisito, modo de falha. Beleza, agora sim a gente começa a ter uma associação muito maior com o desenvolvimento do produto, que é a causa. O que causa essa falha? O que causa este modo de falha? Tinta errada. Por que não está escrevendo? Porque a tinta é uma tinta errada, então não está atendendo a função. Ô Edson, mas a tinta errada, será que não é o operador lá na linha de montagem que colocou a tinta errada? E aí a caneta não escreveu? Sim, pode ser, mas cuidado, cuidado. Se foi o operador que colocou a tinta errada, não é falha de projeto, tá? E por que eu estou falando isso agora? Porque tem muitos profissionais que confundem isso na hora de fazer o DFMEA. Ele coloca uma causa que foi uma causa gerada no processo.
Causa gerada no processo, a gente trata no PFMEA, que é o FMEA de processo. E aqui, por enquanto, eu estou explicando DFMEA, FMEA de projeto, de definição lá de especificação, por exemplo. Então, no DFMEA, quando eu coloco uma causa, tinta errada, que provoca, né, que gera o modo de falha, a caneta não escrever, logo eu estou entendendo que a tinta errada é porque se eu, na hora que estou desenvolvendo um produto, não ficar esperto, né, não ficar atento na escolha da tinta, na definição de especificação da tinta, essa falha de especificação de tinta pode fazer com que a caneta depois não funcione, não escreva. Então, muita atenção. Causa, tinta errada, mas não porque o processo colocou a tinta errada, porque corre o risco do engenheiro de produto especificar a tinta errada. Beleza? Pois bem, então, o modo de falha, a caneta não escrever, pode ser tinta errada. E aí a gente vai pensar lá em controles preventivos. Quais são os controles preventivos que eu tenho para que na hora de desenvolver a caneta eu não coloque ou eu não escolha a tinta errada? Qual é o controle preventivo que eu tenho? E aí, gente, olha, eu não sou engenheiro de produto, hein? Por isso que você, engenheiro de produto, tem que pensar, tem que ter a sua experiência aí. Eu posso ter vários métodos preventivos. De repente, na empresa que eu trabalho, já tem lá algo normalizado, uma norma que fala, olha, para canetas que tenha que ter escrita até X quilômetro, a tinta tem que ser essa. Para a caneta que tenha que ter uma escrita até Y quilômetro, a tinta é essa outra aqui. Lembra? Você já tem o know-how, então eu posso ter uma norma interna que em algum momento, em projetos anteriores, isso já foi estudado, e eu vou usar essa norma para prevenir a escolha da tinta errada. Esse é um exemplo. Outro exemplo, eu vou chutar aqui agora, tá? Agora é um chute meu mesmo. Se você que está assistindo esse vídeo conhece aí a parte de formulação de tinta, ainda mais para caneta, fique à vontade de comentar, beleza? Eu vou dizer o seguinte, olha, tem um software de simulação que aí eu vou colocando lá a receita da tinta, pote, pim, 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 tudo isso em software, e ele vai me dizendo, olha, aqui dá 4.000 quilômetros, então deixa eu colocar um pouquinho mais dessa composição, desse elemento químico, via software, tá? Aqui, olha, aqui já melhorou a performance, agora tá para 6.000, opa, então eu vou ajustando ali. Então, esse software, ele tá me ajudando a definir uma especificação inicial. Edson, mas e aí, eu posso confiar no simulado, né, do software? Calma lá. Aí sim vai entrar o protótipo. Porque depois eu vou confeccionar uma caneta protótipo, beleza? Com aquela configuração química, aqueles elementos químicos que eu usei lá no meu simulado no software, e vou colocar essa caneta em campo para testar, para validar. Se funcionar, né, eu estou validando que aqueles elementos, aquela fórmula que eu usei na simulação do software, funciona, beleza, funciona. E aí eu vou eliminar o risco, né, o modo de falha de ter uma caneta que não escreve. Eu vou eliminar a possibilidade da caneta não aguentar lá os 10.000 quilômetros. Então, tudo isso na fase de desenvolvimento. Então, observe, eu enxerguei o modo de falha, que é a caneta não escrever, a caneta não aguentar lá os 10.000 quilômetros, né? Ela parar de funcionar antes. Por quê? Porque eu tenho uma causa que é tinta errada. Mas tinta errada porque eu especifiquei errado. Beleza?
Então, gente, ó, essa é a parte do DFMEA.